Infelizmente, eu vou ter que falar, eu tenho falado nas minhas lives, eu vou ter que falar algo que não me dá prazer, mas que eu acho importantíssimo dizer. Eu repudio com toda veemência a conduta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu chego a ter a impressão de que, se ele não puder vencer, ele quer que o Bolsonaro se reeleja para se vingar do eleitorado. É a impressão que eu tenho. O Ciro Gomes, ele está pouco se lixando para o povo brasileiro e para a democracia. É um ególatra e um irresponsável. Eu peço o Vênia aqui para dar essa opinião, porque eu acho o Ciro Gomes, da forma como ele está agindo, como um ególatra irresponsável, tá? Que poderia ajudar a gente a terminar com essa história o quanto antes. A vitória do Lula precisa ser acachapante, precisa ser por razões óbvias. Eu acho que eu não preciso nem explicar, porque eu já expliquei aqui, por que é que o Lula precisa de uma vitória acachapante. O Ciro Gomes poderia contribuir para isso, mas você sabe em quem ele está pensando? Ele está pensando no umbigo dele. E isso é inaceitável, e não sei se isso vai ser consolo para alguém, mas ele com certeza vai sair dessa eleição menor do que ele entrou. A pesquisa Datafolha revelou que 66% e crescendo do eleitorado de Ciro Gomes cogita apelar ao voto útil para derrotar o Bolsonaro. Então, a gente sabe que aqueles 12% que o Ciro teve em 2018 devem virar 3%, 4% na eleição desse ano. Ele vai sair dessa campanha muito menor do que entrou, e eu acredito que, para o bem do Brasil, tá, esse pode ser o fim da carreira política dele, e o Brasil... Eu já admirei o Ciro Gomes, eu o achava inteligente. Hoje, eu acho o Ciro Gomes uma pessoa perigosa. As acusações que ele faz ao Lula são criminosas, tá? Inclusive, o Ciro Gomes, quando ele diz que ele presenciou corrupção no governo Lula, ele se autoincrimina, porque ele presenciou e não fez nada. E a obrigação dele, ele prevaricou, se isso for verdade. Mas não é verdade, porque ele não diz que crime o Lula cometeu, ele usa a tática do Sérgio Moro, de dizer que o Lula cometeu atos de corrupção indeterminados, o que não existe nem aqui, nem na Cochinchina, nem em qualquer ponto do universo visível. Tá? Então, isso é uma barbaridade o que o Ciro Gomes está fazendo, ao ponto de que ele vem sendo usado fortemente pelo bolsonarismo para atacar o Lula, não é? Porque ele diz a mesmíssima coisa que o Sérgio Moro e que o Bolsonaro sobre um ex-presidente que ninguém até hoje conseguiu provar a culpa dele, não é? E atribui a candidatura dele, a anulação de mais de 2 dezenas de processos contra ele, a questões técnicas. Uma ova, um monte de ações prescreveram, porque a Lava Jato fez tantas denúncias contra o Lula para o Sérgio Moro. Né? Forjou, mas fez tantas denúncias contra o Lula que viraram processo pelas mãos do Sérgio Moro, que não havia tempo para julgar. Teria que caducar mesmo, porque não havia tempo. Não havia tempo. Foram 25 inquéritos contra o Lula. Ele seria o maior corrupto da história da humanidade. Não é? Então, todo o meu repúdio ao Ciro Gomes e a minha esperança de que esta eleição encerre a sua carreira política feita de irresponsabilidade, feita de arrogância, feita de egocentrismo, e que, por conta disso,
fez com que o Ciro Gomes seja um político que não vence nenhuma eleição importante desde o século passado. Né? Então é isso. Nem no seu próprio estado, né? Nem no seu próprio estado. Não conseguiu formar um palanque, ele sabe que vai perder, mas ele está pouco se lixando. Ele está pouco se lixando. O que ele quer é se vingar, agora, não só do PT e do Lula, mas do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro se torna, a maioria do eleitorado progressista desse país, e a maioria do eleitorado brasileiro, entra para a lista de desafetos do Ciro Gomes. E, por conta disso, ele quer empurrar a eleição para o segundo turno para produzir uma desgraça nesse país e se vingar dos eleitores e dizer que ele avisou alguma coisa que ele não avisou nada, porque nós que estamos avisando que uma eleição apertada do Lula, veja, não é hipótese, nós não podemos permitir que o Lula tenha uma vitória apertada sobre o Bolsonaro. Não é? Agora, eu conto com o que detectou a pesquisa Datafolha, que a grande maioria dos eleitores do Ciro Gomes vai ter juízo e vai votar direito em 2 de outubro. Exatamente. Essa política da vingança essa sim se equipara ao que o Bolsonaro propaga, né? O ódio que o Bolsonaro propaga. Exatamente.